Fala, gente boa! O dia foi louco hoje, hein? Foi louco porque hoje a gente descobriu todos os detalhes do plano dos militares que foram presos. Tudo foi divulgado pela imprensa porque o Alexandre de Moraes abriu o sigilo dessa parte da investigação da Polícia Federal. Todos os dados foram tornados públicos e a gente conseguiu saber exatamente como é que foi o plano para matar o Lula, o plano para matar o Alexandre de Moraes, o plano para matar o Alckmin e dar um golpe de Estado. E é por isso que está todo mundo preso. Você vai entender nesse vídeo aqui absolutamente tudo, todos os detalhes importantes, até os não tão importantes, sobre esse dia de hoje, sobre como os militares agiram para tentar assassinar essas três pessoas e também para tentar manter o Bolsonaro no poder. Inclusive, vou te contar que o Bolsonaro deu o aval para tudo isso. Sim, foi pego também numa troca de mensagens, uma conversa que indica claramente que o Bolsonaro estava não só a par de tudo, como deu a autorização para o golpe de Estado e, consequentemente, óbvio, para o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Vem comigo que eu te conto essa história todinha e em detalhes. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português que todo mundo entende. Ó, já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro, ninguém fica sem ser avisado lá. O link está aqui na descrição do vídeo. Também te peço, se puder, se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse trabalho aqui no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo também, do lado do botão da inscrição, tem o Seja Membro, mas tem que estar inscrito primeiro. E aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira, inclusive, mais usada pelas pessoas que costumam colaborar. Aqui você ajuda quando quiser, o quanto você puder, e se não puder, deixa um like, um comentário inteligente para engrandecer o debate e tá pago. Mas vamos nessa, tem história pra caramba para contar sobre esse dia, porque coisas cabeludíssimas foram descobertas. Tentativa de matar Moraes foi abortada na última hora, cancelar jogo. Sim, os militares não só planejaram matar o Xandão, matar o Lula e o Alckmin, como chegaram a colocar o plano em prática e abortaram esse plano no meio do caminho. O Alexandre de Moraes, pelo menos, tem essa prova, que o caso dele, eles tentaram matar, se posicionaram nos locais onde ele ia passar para cometer o assassinato, mas aí na última hora desistiram. E desistiram por quê? Porque alguma coisa saiu fora do planejado. E o que foi essa coisa que saiu fora do planejado? O ministro estava num julgamento no Supremo Tribunal Federal, esse julgamento acabou antes da hora planejada, ele saiu do STF para ir para casa mais cedo, e isso pegou as equipes de surpresa, elas ainda não estavam totalmente preparadas, posicionadas, foram pegas de surpresa. E aí, na troca de mensagens entre os militares que iam assassinar o Xandão, eles mandaram abortar a mensagem. A polícia localizou essas trocas de mensagem em 6 celulares descartáveis. O que é um celular descartável? É um celular onde você habilita um chip que não está no teu nome, não está no nome, está no nome de um laranja. Você pegou o CPF de alguém, habilitou o celular para não ser rastreado. Os militares fizeram isso com 6 celulares. Fazia parte do plano, inclusive, usar esses celulares que eles chamam de descartáveis. Só que essa troca de mensagem também foi interceptada pela Polícia Federal. E aí está lá, declaradamente, a tentativa de matar o Xandão e, ó, cancela. Cancela o jogo, por quê? Porque eles se chamavam de nomes de países, igualzinho La Casa de Papel, só que atrapalhado, né? Alemanha, Colômbia, Inglaterra, Áustria, enfim, cada um tinha um nome de um país. E também porque a operação se chamava Copa 2022, o primeiro nome dela ali era Copa 2022. Então eles só falavam meio que gírias ligadas ao futebol para tentar disfarçar. Então cancelar o jogo significa cancelar a missão de assassinar o Xandão hoje. Isso aconteceu no dia 15 de dezembro de 2022, que era a data que estava planejada a morte dos 3, inclusive. Não se tem informação ainda, claro, do porquê que não aconteceu esse crime com o Lula e com o Alckmin, mas eles tentaram fazer com o Xandão e tiveram que abortar a missão, porque o Xandão surpreendeu ele saindo mais cedo do Supremo Tribunal Federal. Militares tramaram em app e planejaram envenenar Lula e explodir Moraes, diz Polícia Federal. Então, eles conversavam por um aplicativo de troca de mensagens chamado Signal. Esse aplicativo nada mais é que uma espécie de WhatsApp, só que com algumas ferramentas de segurança. Está aqui, inclusive, a imagem do aplicativo, você vai ver que ele é muito parecido com o WhatsApp mesmo. Só que ele tem umas funcionalidades, por exemplo, que ele apaga as mensagens depois de um certo tempo. E aí ele é considerado, por quem está precisando muito de privacidade, um software mais seguro do que o Telegram, do que o próprio WhatsApp. Muita gente, muito espião aí usa esse tal de Signal. Só que tem um detalhe, o
software israelense que a Polícia Federal usou nos celulares consegue recuperar até mesmo as conversas do Signal. E essas conversas foram recuperadas, por isso que a Polícia Federal conseguiu desenhar todo o plano de golpe que foi traçado pelos militares. Envenenamento, tiro ou artefato explosivo, os detalhes do plano golpista. Sim, eles fizeram um levantamento, colocaram no projeto, que eles escreveram um projeto de como eles iam executar tudo isso, puseram no papel quais seriam os recursos necessários. Para o Lula, eles avaliaram, e para o próprio Xandão, avaliaram que tinha a possibilidade de envenená-los em algum evento público, alguma participação deles em algum evento, tem lá umas comidinhas, né? Um canapézinho, envenenar esse canapézinho. No caso do Lula, o documento também dizia o seguinte, que ele tinha saúde frágil, porque ele está idoso, que ele andava indo muito ao hospital, então podia usar ou um veneno ou um agente químico que provocasse um infarto, uma parada cardíaca no Lula e ele morresse. E aí ninguém ia desconfiar, achando que ele morreu de causas naturais. E também tinha o outro plano, que era o plano de realmente fazer um ataque maciço, armado, matar inclusive a segurança do Lula, do Xandão, de todo mundo, e executar os dois. Os três, na verdade, porque o Alckmin também estava como alvo, né? Na verdade, eram até 4. Tinha uma quarta pessoa que a polícia ainda não sabe quem é, mas que é uma pessoa muito ligada ao Lula, que seria uma pessoa que teria uma capacidade de liderança da esquerda, depois do Lula, se o Lula faltasse, ou seja, seria aquela pessoa que ia se levantar primeiro para protestar contra a morte do Lula. Eles planejavam matar essa pessoa também. Eles não se referem a essa pessoa. A gente imagina que seja aí, talvez o Fernando Haddad, que é o sucessor natural do Lula, numa eventual candidatura em 2026 ou em 2030, já foi candidato uma vez. Pode ser a Gleisi Hoffmann, que é presidente do partido do Lula, do PT, e que também poderia convocar a militância para ir para a rua. Então, o fato é que eles queriam matar os três, Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, e matar essa pessoa que seria a pessoa que iria para cima. Por quê? Eles próprios diziam, matando essa pessoa, os próprios militantes de esquerda vão recuar, vão ficar com medo e não vão para a rua. Então, também fazia parte do plano de conter a eventual crise política que ia ser instalada no país com o assassinato do Lula. Como? Matando mais uma pessoa. Veja documento em que militares golpistas falam em matar Moraes, Lula e Alckmin por tiro ou veneno. Então, isso é importante porque isso aqui é o documento, olha lá, planejamento, punhal verde e amarelo. É justamente o documento em que eles escreveram o passo a passo da tentativa de assassinato que eles iam cometer, dos assassinatos que eles pretendiam cometer. E aqui, ó, esses detalhes aqui se referem ao Alexandre de Moraes. Então você tem aqui agenda, ó, bolhas de segurança pessoal. Efetivo, 4 policiais federais e 2 motoristas. Quais as armas? Colete balístico, né? Colete à prova de bala. Pistola, granada de luz e som e 2 fuzis calibre 5,56. Esse é o armamento que até então era usado pela segurança do Alexandre de Moraes. 2 carros aqui, ó, 2 SUVs, uma delas blindada, que é o carro onde anda o Alexandre de Moraes. Armamento da segurança pessoal. E aí aqui, ó, isso é um detalhe que me chamou a atenção assim, pela crueldade. Danos colaterais passíveis e aceitáveis. Passíveis, 100% de baixa. Aceitáveis, 100% de baixa. O que isso significa? Significa que eles estavam cogitando que podiam ter que matar todo mundo da segurança do Alexandre de Moraes para matar o Alexandre de Moraes e que inclusive os próprios militares que vão participar dessa ação poderiam morrer. E que se morresse todo mundo, tudo bem, desde que o Alexandre de Moraes morresse. Esse mesmo planejamento foi feito para o Lula, foi feito para o Alckmin, e aí revela justamente esses planos que eles tinham de assassiná-los. Aqui, ó, dentro do plano ainda, mostra as armas que eles levantaram como necessárias para poder matar essa turma. Então tem um fuzil em cima, tem um lança-granadas no meio, e embaixo tem um lança-rojão, é tipo uma bazuca. É uma coisa assim, seríssima, um negócio gigantesco. Por quê? Porque os caras tinham um carro blindado, tinham toda essa proteção, eles podiam atirar nesse carro à distância, porque essa arma, essa de baixo, ela é antitanque. É uma arma para você atirar em blindado, para atirar em tanque de guerra. E eles pretendiam usar uma arma dessa, se não conseguisse envenenar, seria explodindo mesmo o Alexandre de Moraes, explodindo o Lula. Tá aqui, inclusive, nesse vídeo aqui, é bem curtinho, uma demonstração do poder dessa arma que eles pretendiam usar para matar eles. Ó. A próxima cena é melhor para você ter uma ideia da força dessa arma. Olha só o tamanho dessa arma. Você viu o tamanho da bala? Ó.
Era isso que eles pretendiam. É exatamente esse armamento aí, é um lança-rojão AT-4 que o exército tem, que seria usado, tá vendo aí, ó, poder de destruição. Pode imagina destruir blindado, tanque, imagina se destruir um carro blindado de uma autoridade. Então eles iam usar uma ferramenta do próprio exército, eles chegaram a usar carros do exército para fazer o monitoramento das vítimas, para andar atrás, para checar a rotina, fazer todo o levantamento da rotina das pessoas. Usaram veículos oficiais, usaram o treinamento que eles receberam, ou seja, usaram o poder público, usaram o dinheiro público que nós pagamos para planejar matar o presidente eleito do Brasil. General preso por planejar a morte de Lula visitou o Mauro Cid na prisão. Esse general é o ponto-chave da investigação. É esse sujeito aqui, esse golpista aqui, chamado Mário Fernandes. Quem que é Mário Fernandes? Durante um tempo ele foi o comandante dos Kids Pretos, que é o batalhão de operações especiais do Exército, que é o batalhão que ia executar esse plano de assassinar o Lula, o Xandão e o Alckmin. Depois ele virou general. Durante o mandato do Jair Bolsonaro, ele já tinha ido para a reserva, que é a aposentadoria dos militares, e aí ele foi nomeado para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Então ele trabalhava ao lado do Bolsonaro, durante 2 anos. Ele trabalhou ao lado do Bolsonaro. Depois, ele saiu do gabinete do Bolsonaro e depois de um tempo virou assessor do Pazuello, quando o Pazuello venceu a eleição para deputado federal. Logo depois da derrota do Bolsonaro para o Lula nas eleições, esse cara estava muito próximo do Bolsonaro e ele tinha um papel duplo. Ele tinha o papel de conversar com o Bolsonaro sobre o plano para matar essas pessoas e dar um golpe de Estado, e também era a pessoa que tinha contatos diretos com outras pessoas que estavam infiltradas dentro dos acampamentos golpistas, possivelmente outros kids pretos, outros militares do Exército. Ele, inclusive, nessa documentação toda, você vai ver que ele aparece nos protestos, nos quartéis. Um dos mais radicais e ponto focal com manifestantes. Quem é o ex-auxiliar de Bolsonaro preso em operação da PF? Aqui, ó, fotografia dele lá em Brasília, no acampamento golpista. No dia 2 de novembro de 2022, no dia 5 de novembro de 2022, no dia 13 de novembro de 2022, e aqui embaixo, está sem a data, a gente não dá para saber, mas era um dia de chuva. Ele sempre ia lá, ele passava as instruções, o que eles tinham que fazer, como é que eles tinham que agir. Ele ajudava a ver o que estava precisando. Ele pedia para outro militar falar com o Mauro Cid para mandar dinheiro para o pessoal que estava precisando de dinheiro lá no acampamento. Ou seja, o governo também estava financiando os acampamentos golpistas, a mando, obviamente, do Bolsonaro, porque obviamente que nada disso seria feito sem autorização e sem anuência do Bolsonaro. Bolsonaro deu aval para golpe até 31 de dezembro, diz general. Sim, esse general, esse próprio general, esse aqui, esse golpista aqui, ele disse para o Mauro Cid, numa troca de mensagens, que tinha conversado com o Bolsonaro, e ele contou isso quando ele estava saindo da casa do Bolsonaro. E ele disse que o Bolsonaro falou, o que vocês tiverem que fazer, façam até 31 de dezembro, está valendo. Eu sei que não vai dar para fazer no dia 12 de dezembro, que era um dia que eles tinham planejado, que foi aquele dia da diplomação do Lula, mas que o dia que vocês quiserem, está valendo. E olha, essa informação, inclusive, foi publicada pela Globo News. Tem lá o trecho do relatório, eu podia separar o trecho do relatório para você ver, mas assim eu acho que é muito mais fácil para sua compreensão. Dá uma olhada. Olha a gravidade dessa mensagem que foi encontrada pela PF. Nessa mensagem ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o general Mário Fernandes, que foi preso hoje, afirmou que conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre supostas ações golpistas e que recebeu aval para agir até o último dia do ano. Está aqui nesse trecho do 8 de dezembro de 22, tá? Ele diz assim, ó, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Só para lembrar aqui, dia 12 de dezembro foi o dia da diplomação de Lula e de Alckmin pelo Tribunal Superior Eleitoral, tá? Então, é a essa data, é a esse evento que o Mário Fernandes está se referindo nessa mensagem que ele mandou para o Cid. Então, assim, ele teve lá com o Bolsonaro, e aí depois ele contou para o Mauro Cid qual tinha sido o teor da conversa que ele teve com o ex-presidente. E ele contou que foi autorizado, que recebeu o aval para tocar o plano em frente. Esse cara, esse general, vamos voltar a cara dele aqui, ele era, vamos dizer assim, o comandante da operação dos assassinatos. Era ele que mandava nos caras que estavam lá posicionados, cada um no seu local, que seguiam as autoridades para poder monitorar
a rotina delas. Então ele era o cara responsável pelo plano final, o plano de execução do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, segundo apurou a investigação da Polícia Federal. E aí entra outro personagem. Braga Neto planejou a tentativa de execução de Lula e Alexandre, segundo a PF. Sim, o Braga Neto, que foi ministro do Bolsonaro, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro, era o grande comandante do golpe ao lado do Bolsonaro. Era ele que dava as ordens, era ele que era o chefão do esquema. E por que a Polícia Federal sabe disso? Pelas formas com que o Mauro Cid conversava com ele, e também por quê? Porque a reunião que decidiu o planejamento para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes aconteceu na casa dele. Na casa dele. Punhal Verde e Amarelo, que é o nome da operação que eles deram. Veja a linha do tempo do plano golpista. E aí você vai lá na linha do tempo, olha só. 12 de novembro. Não tinha nem 2 semanas que o Lula tinha ganhado a eleição. Reunião na casa de Braga Neto, onde o plano foi aprovado. No mesmo dia, Rafael de Oliveira, preso hoje, enviou para Cid o documento Copa 2022, com a logística e o orçamento contendo a logística e o orçamento da ação de um grupo de elite dentro do Exército conhecido como Kids Pretos. Então, o plano do golpe foi elaborado na casa do Braga Neto, foi escrito lá. No mesmo dia, um dos militares mandou para o Mauro Cid. Por quê? Porque o Mauro Cid tinha que providenciar a logística e, inclusive, o dinheiro. 21 a 24 de novembro. Dados das Herbes, equipamentos que permitem conexões de celulares e a companhia telefônica, já mostram o monitoramento dos passos do ministro Alexandre de Moraes. Herbes são as antenas de celular. Pela triangulação das antenas, dá para saber onde aquele celular estava. Então, o que a Polícia Federal fez? De posse dos celulares desses caras que foram apreendidos em fevereiro desse ano, na Operação Tempus Veritatis, com base nos números de telefone deles, a Polícia Federal fez a triangulação das antenas com as companhias de telefone e verificou que eles já se deslocavam pelos locais por onde o Alexandre de Moraes passava. Eles já estavam monitorando a rotina do Alexandre de Moraes. 23 de novembro. Dados das Herbes, as mesmas antenas, mostram Hélio Ferreira preso nessa terça-feira, próximo ao STF, onde Alexandre de Moraes participava de uma sessão, e Rafael de Oliveira, que é outro militar, perto da casa do ministro. 6 de dezembro, segundo a Polícia Federal, Mauro Cid, Rafael e Bolsonaro estiveram no mesmo horário no Palácio do Planalto. No mesmo dia, Mário Fernandes imprime lá na impressora do Palácio do Planalto o documento Punhal Verde e Amarelo, que é aquele documento que eu mostrei mais cedo, com o planejamento dos assassinatos. Dia 8 de dezembro, celulares usados na operação são ativados. Então, habilitou chips daqueles celulares descartáveis, habilitou chips em nome de laranja, para eles não serem rastreados. Dia 8 de dezembro. O plano era matar todo mundo dia 15 de dezembro. Então, uma semana antes, os celulares foram ativados. 9 de dezembro. Bolsonaro enxuga o decreto do golpe e se reúne com o comandante do COTER, Estevam Teófilo. O Bolsonaro fez mudanças na minuta do golpe e apresentou para um militar, e depois, inclusive, essa minuta foi apresentada para os comandantes das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, que já prestaram depoimento, contaram que o Bolsonaro apresentou mesmo essa minuta do golpe e que só o almirante Garnier, que era comandante da Marinha na época, topou participar do golpe, colocou as tropas à disposição. 10 de dezembro, Cid e Marcelo Câmara, que era assessor de Bolsonaro, trocam informações sobre o deslocamento de Moraes na diplomação de Lula. Então eles já falavam para onde o Alexandre de Moraes ia, como é que ele ia passar, por que rua ele ia passar para ir no dia 12 na diplomação do Lula. Porque ele, como presidente do TSE, é ele que entrega o diploma de eleito para os candidatos. 15 de dezembro, que era o dia do plano de assassinato. Investigados se posicionaram em locais estratégicos, mas a missão foi abortada, que é justamente aquele episódio que o Xandão saiu mais cedo do STF e por isso eles tiveram que desistir de matá-lo. PF, plano homicida e golpista, foi impresso no Palácio do Planalto. Aquele Mário Fernandes imprimiu na impressora do Bolsonaro. Depois ele pegou esse documento e levou para o Palácio da Alvorada. Ou seja, não bastasse ele imprimir esse documento no local onde o Bolsonaro trabalha, ele levou aquele documento para a casa do Bolsonaro. Lembrando que nesse dia ele saiu de lá e mandou mensagem para o Mauro Cid falando: o chefe deu ok. Até dia 31 de dezembro podemos fazer. Preso pela Polícia Federal por plano de morte, fez segurança para Lula antes da posse. Esse é outro aspecto perigoso da história. Eles conseguiram infiltrar um policial federal na segurança do Lula
para monitorar o passo a passo do Lula e informar os militares que estavam planejando matar o presidente, que ainda nem tinha tomado posse. Esse policial federal, que se chama Vladimir Matos Soares, é esse cara aqui. Pouca gente mostrou a cara dele ainda, porque não tinha foto dele sendo divulgada pela imprensa, mas tá aí. Esse golpista aí da Polícia Federal, ele foi escalado para trabalhar como segurança no hotel onde o Lula fazia as reuniões durante o governo de transição. Depois que ele ganhou a eleição, mas ainda não tinha tomado posse, estava montando o governo, convidando ministros, fazendo reuniões. E ele fazia essas reuniões num hotel em Brasília. E lá embaixo, na porta do hotel, ficava um monte de petistas, de apoiadores lá querendo ver o Lula. Então tinha uma aglomeração. A Polícia Federal tinha uma equipe de segurança que andava com o Lula para cima e para baixo, em todos os lugares. Desde a campanha eleitoral, ele tinha uma equipe de segurança da Polícia Federal. E aí foi preciso fazer um reforço da segurança no hotel. Então esse cara, esse sujeito aí, ficou no perímetro do hotel fazendo a segurança do Lula. E como ele estava perto do Lula, ele informava para os militares quantos seguranças o Lula tinha, quem eram esses seguranças, onde moravam, que armas eles usavam, se tinha colete à prova de bala, se não tinha, se o carro era blindado, se não era. Todas as informações foram passadas por esse traidor da pátria aí, por esse golpista da Polícia Federal, que está preso, vai mofar na cadeia, porque ele está em prisão preventiva. Todo mundo, aliás, que foi preso hoje está em prisão preventiva, que é aquela prisão que não tem prazo para terminar. E eu te garanto, essa galera vai mofar na cadeia, vai ser condenada e ainda vai estar presa e vai cumprir pena. Esse aí é um que jogou a vida dele fora, mas não foi o único. Plano de matar Lula foi identificado no celular de Cid. Meus amigos e minhas amigas, o Mauro Cid foi lá, fez uma delação premiada, contou aparentemente tudo e de repente a Polícia Federal descobriu que ele não tinha contado tudo. Descobriu como? Pegou o celular dele, os computadores dele e submeteu a esse aparelho, esse software israelense, que consegue recuperar arquivos apagados. E aí, meus amigos e minhas amigas, foram recuperadas as conversas do Mauro Cid com essa turma toda aí. Inclusive, os papos sobre o plano de matar o Lula. E aí, a partir daí, disparou essa operação que hoje, né, foi autorizada pelo Xandão dias atrás. Hoje ela foi executada e foi 5 presos. E o Mauro Cid, inclusive, está na boquinha de voltar para a cadeia. Mas quando eu digo na boquinha mesmo, você vai entender a partir de agora. Cid corre risco de perder delação e ser preso novamente, diz fontes. Por quê? Porque a Polícia Federal faz um acordo com o sujeito. Você entrega tudo, conta tudo, dá detalhes, aponta para a gente onde a gente pode encontrar as provas disso que você está contando, e com isso você tem um benefício. Você vai ter uma pena menor, você vai poder responder o processo em liberdade. Você lembra que o Mauro Cid estava preso, saiu da cadeia, está respondendo em liberdade. Só que aí a Polícia Federal descobriu que ele não contou tudo. Ele não contou o principal, que tinha um plano para matar o presidente eleito e que ele fazia parte desse plano. E aí a Polícia Federal chamou ele hoje para prestar depoimento. Ele foi lá prestar depoimento. Não convenceu ninguém. Por quê? Porque, segundo também já foi divulgado para a imprensa, já vazou detalhes do depoimento dele, ele nega que soubesse desse plano de matar o Lula, o Xandão e o Alckmin. Diz que não sabia de nada. O problema é que a Polícia Federal já tem as provas de que ele sabia. Só que ele percebeu que ele se complicou tanto, porque agora a gente está falando de assassinato também, que ele resolveu falar, não sei de nada. E aí o que isso fez? Fez com que a Polícia Federal passasse a ter a certeza de que ele realmente estava escondendo coisas, estava mentindo, ou seja, descumpriu o acordo de delação premiada. Pedido de anulação da delação de Cid pela PF é enviado ao STF. Sim, é isso que a Polícia Federal faz. E fez. Mandou para o Xandão um pedido alegando, olha, ele descumpriu o acordo de delação premiada, acabe com os benefícios. Sim, porque as provas que foram coletadas pelo acordo de delação premiada continuam valendo para o processo. Então aquilo que ele apontou e a Polícia Federal confirmou, continua valendo. Está complicado do mesmo jeito. Só perde os benefícios. Só perde os benefícios por ele ter colaborado, porque a polícia descobriu que ele não colaborou de verdade. Isso significa que a qualquer momento, entre hoje, amanhã ou depois, esse cara pode estar indo para a cadeia de novo. O que o Xandão fez? Mandou o pedido da Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público, ó, se manifesta aí. Você também acha que ele descumpriu o acordo de delação premiada? Se a PGR concordar com a Polícia Federal, mais um argumento para o Xandão cancelar, e se cancelar, ele vai imediatamente para a cadeia. Imediatamente. E aí,
não sai de lá mais enquanto não for julgado, condenado e cumprir pena. Não vai ter mais facilidade para a vida dele. Pensar em matar alguém não é crime, diz Flávio Bolsonaro sobre o plano contra Lula, Alckmin e Moraes. Isso foi o melhor que o Flávio Bolsonaro conseguiu produzir para defender os militares e para defender o pai dele, que você viu. O pai dele deu aval para matar o Lula. Tá lá, eu te mostrei isso aqui nesse vídeo. E aí o Flávio, assim, o que eu vou falar, meu Deus do céu? Isso tem tudo. Como não tem como não falar nada, ele resolveu falar essa bobagem aí. Pensar em matar alguém não é crime. E do que ele está falando? Ele está se referindo ao seguinte. Existe uma discussão jurídica, uma regra jurídica, na verdade, que diz que atos preparatórios para um crime não são passíveis de punição. Então, assim, se você está se preparando para roubar uma casa, para invadir essa casa e roubar, você faz um planejamento, você monitora a família. Só que você não vai lá tentar roubar essa casa, isso é só atos preparatórios. Se a polícia descobrir que você planejou tudo, mas não fez, ela não pode te punir, não pode te prender, porque você não executou o crime. Você só planejou. Isso é o tal do atos preparatórios. Isso vale até para casos de homicídio. Você planejou matar alguém, organizou tudo, mas não foi lá matar. Atos preparatórios não é passível de cadeia, de punição, de condenação. Detalhe, neste caso, em especial, essa regra não vale. E te explico por quê. Porque para o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, o assassinato puro e simples é ato preparatório. Porém, o assassinato dessas pessoas tinha como pano de fundo o golpe de Estado. Então, para dar o golpe, era necessário matar essas pessoas. E aí, então a morte entra no contexto de que ela era parte do golpe de Estado. E aí tem um detalhe. O golpe de Estado, crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado, ele é punível pela tentativa. Só de você tentar, só de você planejar, só de você se organizar, mesmo que você não dê cabo ao seu plano, só a tentativa já é crime. Por quê? Porque se você der um golpe de Estado e esse golpe for um sucesso, você não vai ser punido. Né? Você tomou o poder, você prende todo mundo, mata todo mundo, ninguém vai te punir. Por isso que só a tentativa já é crime, porque se alguém tentar, você vai lá e aplica a punição. Então, nesse caso, a punição, ela é sim legal. Por quê? Porque as mortes que estavam sendo planejadas faziam parte do roteiro de um golpe de Estado. Se não matasse os três, não teria golpe de Estado. E tentativa de golpe de Estado é crime. Então, assim, nem a chicana jurídica que o Flávio Bolsonaro tentou adotar para tentar defender os Moraes funciona. Os militares funcionam. Essa chicana não funciona. Porque falou o que dava para falar diante do desespero da situação. Por quê? Porque tudo isso coloca de novo Bolsonaro lá no topo da pirâmide como o manda-chuva, como o gangster que ia executar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes e permanecer na presidência da República. Era isso que eles iam fazer. É isso que a Polícia Federal apurou, com todas as conversas, com todos os arquivos trocados, depoimentos de pessoas civis, depoimentos de militares, depoimentos de todas as pessoas que participavam disso. E apesar de algumas dessas pessoas não terem querido colaborar, como é o caso do Mauro Cid, que preferiu mentir, esconder coisas, outros colaboraram, contaram tudo, abriram o bico e agora a casa vai cair. Sim, Jair Bolsonaro vai ser preso. E aí, de novo, surge aquela pergunta que eu mais respondo para as pessoas que vêm falar comigo. Por que o Bolsonaro ainda não foi preso? E também, por que o Braga Neto não foi preso nessa operação de hoje, já que ele estava envolvido com o planejamento da morte do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes? Então, no caso do Braga Neto, é porque para pedir a prisão dele, preventiva, ou seja, antes do julgamento, tinha que ter o chamado batom na cueca, tinha que ter lá uma mensagem saindo do celular do Braga Neto direto para o celular de alguém, mandando fazer alguma coisa. E isso eles não têm. Porém, eles têm as conversas do Mauro Cid com o próprio Braga Neto, eles têm as conversas das reuniões que foram feitas, eles têm vários indícios da participação do Braga Neto, inclusive porque eles têm um rastreamento dos celulares da reunião dentro da casa do Braga Neto. Então eles sabem que isso aconteceu. Mas, sem esse batom na cueca, não dá para você pedir a prisão preventiva de alguém, a prisão antes do julgamento. Então ele vai ser julgado, vai ser condenado, vai para a cadeia, e os militares não estão nem aí. Tá? A cúpula militar não está nem aí com o Braga Neto. Sabe por quê? Porque como ele tentou fazer de tudo para dar o golpe e a cúpula militar não quis, ele começou nos aplicativos de mensagem a chamar os militares de bundão, que era todo mundo cagão,
que ninguém queria dar o golpe. E isso também vazou na imprensa, isso também foi revelado, que ele xingou todo mundo de cagão. Então o alto comando das Forças Armadas quer deixar o Braga Neto se lascar, porque, além de tudo, ainda chamou os caras de cagões. E no caso do Bolsonaro, aí, meus amigos e minhas amigas, esse caso é um pouco mais complexo. Por quê? Bolsonaro é ex-presidente do Brasil. O processo do Bolsonaro, escreve o que eu estou falando, o processo do Bolsonaro vai ser uma verdadeira aula de direito. Não vai ter uma vírgula fora do lugar. Provas, depoimentos, tudo que você imaginar. Nada que possa possibilitar uma anulação do processo. Nada. E isso tudo demora. É por isso que o Bolsonaro ainda não foi preso, apesar de tantas provas, porque o crime já está lá atrás, porque o Bolsonaro já não é mais presidente, ele não tem mais como mandar nessas pessoas das Forças Armadas, porque ele não está mais no cargo, então ele não pode continuar cometendo crime de golpe de Estado, porque ele não tem mais poder. E por conta disso, a prisão preventiva, que é essa prisão antes do julgamento, ela não se justifica. Então, a gente ainda vai esperar um pouquinho para ver o Bolsonaro preso, mas a gente vai ver o Bolsonaro bem preso, num processo exemplar, com amplo direito de defesa, com todas as possibilidades de apresentar os argumentos dele, com um caminhão de provas da Polícia Federal, e ele vai ser condenado sem chance de alguém dizer que o processo não foi justo, que ele não se defendeu, que ele foi perseguido, porque vai ser assim, escancarado, uma bacia de provas contra ele. Vocês nunca na vida viram um processo tão bem feito quanto vai ser o processo que vai levar o Bolsonaro para a cadeia. Por isso que vai demorar um pouquinho ainda. Mas olha, pelo andar da carruagem, eu estava te chutando 2026, mas pelo andar da carruagem, dá para arriscar até um palpite, assim, fazer uma apostazinha, de que em 2025 o Bolsonaro vai para a cadeia. É isso, tenho dito, espero que você tenha entendido tudo isso. E se tiver mais novidades a esse respeito, eu volto para te contar também. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política brasileira. Deixa o like, deixa o comentário, entra no grupo de Zap. Um abração para você e tchau.